Boa tarde, Flowers. Quero trazer hoje algo muito especial para vocês. Prestem bem atenção nessa história. Eu quero que vocês se centrem, respire fundo, feche seus olhos e você vai prestar muita atenção nessa história que eu vou contar agora, ok? Combinadas? Então, vou dar uns minutinhos aí para que você se centre, respire, se ajeite. E eu quero contar uma história hoje. E eu coloquei alguns pontos aqui porque eu não quero esquecer de nenhum. E eu quero que você, se você precisar fechar os olhos para escutar, bem consciente, bem presente, ok. Se não, você pode escutar mais bem centrada, com os olhos abertos. Tem uma história bíblica onde Deus promete para Abraão uma grande nação e que ele daria para a descendência de Abraão a terra prometida, que é Canaã. E aí, nessa história, acontecem algumas desobediências a Deus, que vai fazer muito sentido quando eu contar aqui. E dentro desse percurso, resumidamente, um filho de Abraão vai morar no Egito. E José, que é filho, né, foi vendido como escravo pelos irmãos. E quando começou até a fome, onde Abraão estava, né, a família de Abraão, José era muito amigo porque aí ele se tornou um sábio amigo do faraó, levou o seu povo para lá. Só que quando José morreu e o novo faraó não conhecia José, esse povo foi escravizado, porque esse faraó via esse povo como inimigos. E eles ficaram escravizados por 400 anos, por causa, aí já começou, né, a desobediência a Deus. E eles ficaram nessa escravidão por 400 anos, à espera da terra prometida. E Deus levantou Moisés para que buscasse seu povo e libertasse eles do Egito. E quando Moisés chegou e falou que ia libertar aquele povo, muitas pessoas achavam que ele era doido, que como que ia fazer isso. Muitas pessoas ficaram com medo. Muitas pessoas decidiram ficar ainda como escravos. Muitas pessoas foram com José, com Moisés. Muitas pessoas decidiram não ir. Decidiram não ir. Então, ele recebeu essa missão de levar esse povo, conduzir esse povo para a terra prometida. E nesse caminhar, Deus fez muitos milagres para no caminho, tá, gente? Enquanto eles caminhavam, Deus fez muitos milagres a esse povo. Grandes milagres que vocês talvez lembrem, né, da Bíblia, que é a 10 pragas do Egito, as dez pragas do Egito. Escute bem essa história. A famosa travessia do Mar Vermelho. E se você não conhece, depois você vai pesquisar sobre isso. E no caminho, Deus deu para esse povo os 10 mandamentos, que inclusive honrar pai e mãe, que nós tantos falamos aqui, foi dado na travessia, presta atenção, na travessia para a terra prometida. Amar Deus sobre todas as coisas, todos os mandamentos que vocês conhecem. E só porque muitas pessoas que estavam ali, muitas pessoas, não todas, tá? Escuta bem. Muitas pessoas, não todas,
faziam desobediência a Deus e murmuravam contra Moisés, que era quem estava conduzindo esse povo. E Deus não gosta de desobediência. Então, Deus fez esse povo ficar no deserto 40 anos. Por causa da desobediência, Deus puniu aquela geração que era incrédula. Porque quando Deus deu os mandamentos e falou com Moisés, alguns não acreditavam que existia a terra prometida. Outros falavam, ai, nossa, mas que mandamento é esse? Eu não quero cumprir. Ai, e ficava questionando e murmurando contra Moisés escondido e falando de Moisés, porque Moisés era um enviado de Deus. E aí fazia grupinho, ai não, ele tá doido, essa terra não existe, ele tá enganando a gente, vamos voltar para trás, isso não é possível. E aí teve muitos infiéis que não acreditavam, ficou ali 40 anos. E muitos desses morreram no deserto, porque só vai para a terra prometida aqueles que acreditam e aqueles que obedecem a Deus. E então Moisés se foi e veio Josué. E Josué cruzou o Rio Jordão milagrosamente. As muralhas, presta atenção, gente. Josué milagrosamente cruzou o Rio Jordão. Presta atenção no que eu tô falando. As muralhas de Jericó caíram. As muralhas internas caíram. E Deus mostrou para esse povo que continuou, que obedeceu, que acreditou, que teve fé naquilo que estava fazendo, que quem obedecia teria sua bênção. E enfim, esse povo chegou na terra prometida. Aquilo que os olhos não poderiam ver, que era uma promessa de Deus, que ninguém ouviu, que ninguém viu, mas que as pessoas teriam que acreditar em Moisés, em Josué, porque Deus falou com ele. A terra prometida, a gente vai levar vocês para lá. E apesar dos milagres, apesar de Deus ter colocado ali, muitas pessoas duvidavam. E essas pessoas ficaram presas no deserto. Porque Deus só entrega a terra prometida para aqueles que seguem, obedecem, para aqueles que fazem, porque essas pessoas para chegar na terra prometida, elas andaram, elas fizeram, elas dormiram, elas tiveram que caminhar. Quem não quis caminhar, quem quis parar, ficou lá na escravidão. Quem começou a caminhar e, ai, eu não quero, ai, isso é uma mentira, ai, eu tô duvidando, ai, porque não é de Deus, ai, porque é loucura, ficou no deserto e lá morreu. E quem continuou, chegou na Terra Prometida. E aqui fala que a Terra Prometida não era apenas um mundo físico, era uma terra de descanso, era uma terra nova, um novo. Era uma terra de prosperidade e realização do propósito de Deus. E que para você receber isso aqui tudo, você precisa de obediência. Porque Deus vai trazer pessoas para te conduzir. Mas quem escolhe entrar na terra prometida é você. Não é Deus. Não é o fulaninho. Não é Moisés. Não é Josué. Percebam que a todo tempo as pessoas elas tiveram escolhas. Elas ficaram, elas foram para o deserto e desistiram. E vocês acham que
A pessoa que ficou ali no deserto 40 anos, os inocentes que pagam pelos pecadores. Você acha que essa pessoa que ficou ali e falou, eu acredito que essa terra existe, e ela ficou ali 40 anos no deserto, esperando a promessa de Deus. E aí você espera um mês e a sua mudança não vem. E você desiste. Volta para a escravidão. Volta para o deserto. Volta para o velho. Por quê? Você não tem resiliência, persistência, obediência de esperar a terra prometida. Você não acredita que ela existe. Nessa terra, assim como Bert dizia, que o leite materno, né, é o leite da vida, na terra prometida, emana, humana, né, leite e mel. Gente, vocês sabem o que é leite e mel na Bíblia? Leite, a abundância, e mel, a prosperidade. Leite, a abundância, fertilidade. Mel, a prosperidade. Pai, a prosperidade. Mãe, feminino, a abundância e a fertilidade. Na terra, para você chegar na terra prometida, você vai precisar das suas moedas dos seus pais. Seus pais carregam moedas na mão. E essas moedas, elas servem para muitas trocas. A partir do momento que você julga seu pai e sua mãe, é como se você não conseguisse pegar essas moedas. Pensa sua mãe e seu pai com duas vasilhas grandonas de moeda assim. E quando você julga, você não consegue pegar essas moedas. Quando você toma pai no coração, você consegue tomar as moedas de mãe e de pai, você consegue pegar, porque você já tomou no coração. E essas moedas, elas são moedas de troca para você na vida, sabe pelo quê? O dinheiro, a abundância, a prosperidade. Em todas as áreas da sua vida. Na saúde, porque se você aceita as moedas do seu pai e da sua mãe, você tem uma consciência, você vai para academia, você cuida do seu corpo. Você toma a vida que seu pai e sua mãe te deu, então seu corpo pode ser saudável. Porque enquanto você fica negando e julgando os dois, a sua vida é incompleta, o seu corpo é incompleto. E você não vive a vida, você não tomou a vida. Então você tem que ficar doente. E essas moedas, elas servem de moeda de troca pelo dinheiro. E essa, gente, essa árvore que emana leite e mel, que também é nossos pais, presta atenção nisso. Ela jorra infinitamente. E essas moedas aqui, dessa árvore, que emana também leite e mel, você usa para você chegar na sua terra prometida. Você vai precisar dessas moedas de pai e mãe para chegar na sua terra prometida. Sem isso é impossível. Para chegar na sua terra prometida, você precisa passar pelo deserto. Não existe deserto sem terra prometida. Porque se não houvesse o deserto, como que as pessoas saberiam que a terra prometida é tão bom? E não existe terra prometida sem deserto. Alegria e tristeza, feminino e masculino. Então, não existe, não tem como você chegar na sua terra prometida sem você passar pelo deserto. O deserto é onde Deus vai te testar a sua obediência, se você está limpando aquilo que você precisa limpar, se você está evoluindo aquilo que você precisa evoluir, ou você acha que essas pessoas que estavam ali no deserto, elas não tiveram várias provações? Ou vocês acham que essas pessoas que estavam no deserto, elas não tiveram que ressignificar várias coisas? Elas tiveram que ressignificar a fé delas, elas tiveram que ressignificar, provavelmente,
A força interna delas. Elas tiveram que ver pessoas morrendo e ressignificar a vida. Pensa essas pessoas deitadas ali 40 anos no deserto, vivendo na miséria, na escassez, no sol quente. O que não passou na cabeça dessas pessoas? Quantas pessoas não mudaram o coração ali? Sabe por quê? A gente morreu perto. Os familiares não vieram junto. Os familiares não vieram junto. A terra prometida, ela é para cada um. Não tem como. Ah, eu vou para a terra prometida e aí minha mãe, meu pai, meus irmãos vai tudo junto. Não, a terra prometida é para cada um. Depende da sua fé, da sua persistência. E aí, se você não está bem estabelecida nisso, você vai chegar na porta da terra prometida, vai olhar para trás e falar: "Ah, mas a minha mãe ficou lá na escravidão e meu pai no deserto e meus irmãos no deserto. Eu não mereço essa terra prometida aqui, não. Eu vou voltar para trás." E aí você volta para o deserto. Isso é o que acontece muitas vezes com as pessoas quando chega no caminhar do autodesenvolvimento. Elas travam ali porque ela olha para trás e ela ainda acha que ela merece o deserto, ela ainda acha que ela merece a escravidão. Ela não tomou consciência na cabeça dela que ela merece a terra prometida dela. E aí não tem como você chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. Você não iria valorizar a terra prometida, você ainda ia ficar pensando: o que será que tem no deserto? O deserto é a terra da sua provação, onde você prova sua fé, sua obediência, onde você limpa, você ressignifica aquilo tudo que você viu lá na escravidão. Ó, escravidão. Saiu da escravidão, tá ali, é escravo, pensamento negativo, é sofrimento. Esse povo foi muito judiado e castigado aqui, gente. Lá na Bíblia fala. Saiu de lá, veio para o deserto. Para quê? Peraí, a gente precisa ajustar nossa mentalidade. Porque a gente não nasceu para ser escravo. O deserto, essas pessoas começaram a ter novos insights, novas cabeças. Elas saíram daqui e elas vieram para um novo ambiente. Novo ambiente. No deserto, elas começaram a refletir, elas estavam sozinhas. Quando você está aqui na escravidão com todo mundo é escravo, e que você começa a jornada do autodesenvolvimento, sabe para onde você vai? O deserto, sozinho, no sol quente, no frio de noite. À noite você chora porque você está sozinha. De dia aquele sol quente, é aquele monte de informação. Tá ruim esse lugar, não tá bom. Saiu aqui da escravidão, tava ruim demais. Veio pro deserto, ainda tá ruim demais. Aí a pessoa fala: ah, é melhor ficar na escravidão. Tá na escravidão, passei pelo deserto. Eu sei que é um deserto. E passar pelo deserto é difícil. Mas olha o que Deus falava na Bíblia. Passaram pelo deserto. E no deserto, o Senhor operou muitos milagres. O Senhor foi lá, ele fez o milagre do Mar Vermelho. Eles passaram no deserto milagrosa. Oxa! Eles cruzaram o Rio Jordão com milagre. No deserto, Deus já opera milagres. Lá na escravidão, Deus às vezes opera milagre, mas você nem percebe. Sabe por quê? Quando você estava aqui na escravidão, presta atenção nisso. Quando você estava aqui na escravidão, Deus já operou milagre. Sabe por quê? Sabe por quê? Gente, peraí que eu tô só desligando o negócio aqui para não fazer barulho. Sabe por quê que Deus já operou milagre? Porque ele levantou um homem para ir lá tirar você da escravidão.
Olha isso. Deus já fez um milagre, só que o milagre você não viu. Alguém foi lá. Aí você começa a andar pelo deserto, o deserto é ruim, é quente, é difícil. Mas aqui Deus já começa a operar milagres. Sabe por quê? Porque aqui ele já está mostrando que essas pessoas têm fé, porque elas tiveram coragem de sair da escravidão e tocar o pé no deserto, porque ele prometeu uma terra. E aqui no deserto é ruim, é difícil, você vai passar muito perrengue aqui. Mas porque ele está te preparando, a sua mentalidade lá da escravidão, está te preparando aqui no deserto para você chegar na sua terra prometida. Então não tem como você chegar na sua terra prometida sem o deserto. Vocês entendem? Não tem como. Deus já levantou, Deus já levantou um homem. Um homem não, né? Ele já prometeu isso lá em Abraão. Aí veio Abraão, aí depois veio Moisés, depois veio Josué, três homens e um monte de gente naquele tanto de ano para levar esse povo para lá. Ele já estava operando um milagre. Talvez mesmo antes desse povo existir, alguns talvez nem existiam. E aí você chega na sua terra prometida quando? Quando o deserto valeu a pena. Então, se você não der um bom lugar para aqui, ó, o passado, a sua terra prometida, ela é o futuro. Você está no deserto ainda, porque você está aqui. Quando você chegar na sua. Para você estar aqui no deserto, você tem que dar um bom lugar para a escravidão que passou. É o seu passado. É como era a sua cabeça. Era como era a sua mentalidade. Eram as pessoas que você andava. Entende? Para você ter sua terra prometida, você tem que dar no deserto um bom lugar no seu coração para isso aqui, sabe? Para isso aqui que é sua escravidão. Tanto de pensamento ruim, pessoas, tudo. Uma vida velha. E aí você vai para o deserto. Quando você chegar no deserto, quando você estiver aqui, você vai ter que começar a mudar a sua mentalidade, porque você saiu da escravidão e veio para novo ambiente, novas pessoas, nova cultura, novo pensamento. Você vai ficar sozinho. Você vai ter que reprocessar muita coisa. O deserto é diferente lá da escravidão. E aí, quando você chegar na sua terra prometida, você vai ter que dar um bom lugar para o deserto, porque senão você não pode tocar na sua terra prometida. Tá vendo que é um caminhar? A sua terra prometida, ela tá aqui. Se você não der um bom lugar, se você não der um bom lugar para o seu, para sua escravidão, para o seu deserto, você não vai poder tocar o pé na terra prometida. Entende? Ah, lá na escravidão era muito ruim, passei muitos desafios. No deserto foi um horror, mas isso tem que estar bem no meu coração. O meu passado tem que estar bem no meu coração. As pessoas que estavam lá na escravidão, que me fizeram mal, as pessoas que vieram comigo para o deserto, que foram embora, que eu tive que despedir, que não quiseram vir comigo para a Terra Prometida, elas têm que ter um bom lugar. Isso é encerramento de ciclos. A terra prometida vai chegar, mas você tem que estar pronto para entrar lá. Você tem que estar com fé. Você tem que ter resolvido o seu emaranhado lá da escravidão e do deserto. Porque não existe terra prometida sem deserto. Não existe deserto sem terra prometida. Entende? Não tem como. E aí vocês querem anular. Ah, eu quero estar aqui da escravidão, não passar pelo deserto e chegar na minha terra prometida e viver. Ah, agora eu tenho prosperidade, abundância. Não, o deserto é para testar sua mentalidade, é para te validar, é para você limpar.
É para você arrumar sua cabeça, porque você estava lá na escravidão, entende? Você estava lá na escravidão. E agora, você já deu um passinho. Você pagou o preço para sair da escravidão. Você arrumou alguém para te ajudar. Por isso que quem é o mentor, ele vai andando na frente. Ele já saiu da escravidão, ele passou pelo deserto, ele está na terra prometida. E é ele que é uma luzinha para te falar: "Oh, vamos para cá". Mas se você não tiver fé, se não for persistente, resiliente, não tiver obediência a Deus, você não dá conta de entrar. Porque eu tô aqui na Terra Prometida, mas se vocês não conseguirem, vocês não vão entrar, porque a Terra Prometida, ela é individual, ela não é em manada. Ah, tô na mentoria da Karina, todo mundo é. Não, é cada um por si. Eu sou a luzinha que vai te levar até lá na porta, mas escolher entrar lá é você. Tô lá na escravidão, apontei a luzinha, você passou pro deserto. Apontei a luzinha, aí você fala: "Ah, não, eu quero ficar na escravidão. Não quero mais evoluir, não quero mais essa mentoria, não quero mais ficar aqui, não vou fazer mais exercício, não vou assistir mais aula". Você volta lá para sua escravidão. E por isso que tem muita gente que demora 400 anos para chegar na Terra Prometida. Por quê? Desobediência. Porque Deus quer te dar a Terra Prometida. E você insiste na sua cabeça que você quer escravidão. Você quer ficar lá, porque lá é melhor, você já conhece, é confortável. Aí vai lá, Moisés, gente, vamos embora. Deus chamou a gente para ir embora, porque tem um negócio ali na frente que é muito bom, que é um lugar onde você vai trabalhar com propósito, você vai ter prosperidade, você vai ter realização. Só que precisa de persistência, resiliência, compromisso, comprometimento. E a pessoa fala: ai, não, eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. É melhor, já estou acostumado a ficar na escravidão. Ou às vezes ela até pensa: ah, eu acho que eu vou. Aí vai lá, assiste um mês, 2 meses, depois chega no terceiro lá no deserto. Não, isso aqui tá ruim demais. Eu saí da escravidão e cheguei aqui, tava tão ruim. Parece que tá pior do que onde eu estava acostumado. Claro que vai estar. Porque você vai gerar desconforto. Você saiu de um lugar e está no outro, e vai gerar um desconforto para que você faça a sua mudança. Que você viva o seu deserto. E quanto mais tempo você ficar brincando de ir e vir, desobediência, mais tempo você vai demorar para chegar na Terra Prometida. Se o povo vai, talvez eles chegar a 10 anos. Aí não foi, ficou 40 anos lá num lugar. Depois ficou lá mais 400, não lembro direito. Demorou quase 500 anos para chegar, por quê? Desobediência. Ah, eu vou, não vou, eu vou, não vou. E aí a pessoa fica anos da vida dela nesse vou, não vou. Então decida, decida. Moisés, vamos para a terra prometida. Eu quero ir, vou passar qualquer coisa. Eu vou enfrentar o meu deserto. Eu vou enfrentar minhas noites de frio e meus dias de muito calor. E talvez nesse deserto eu tenha um pouco de escassez ainda, porque está aqui na minha escravidão. Mas eu sei que se eu estiver aqui fazendo aquilo que é meu, a minha terra prometida vai chegar. E se eu ficar aqui com muita fé e fazendo a minha parte, Deus vai me dar aquilo que ele prometeu. E aí, quando chega na Terra Prometida, por que que poucos chegam, gente? Porque tem que passar pela escravidão, passar pelo deserto, e muita gente não quer, porque precisa de obediência, persistência, resiliência, confiança, compromisso. Precisa de tirar as casquinhas de dor que você colocou ali, sabe? E aí Deus vai te moldando no caminho. Ele te tira da escravidão, te mostra como é ter um deserto, aqui ninguém te manda, posso ficar sozinho, porque a escravidão, ela tem seus benefícios. Ah, que eu não preciso fazer nada. Eu ganho comida, eu ganho água, eu ganho tudo aquilo que eu preciso. Vou até gravar isso. Quando você está
Quando você está na escravidão, tem seus benefícios. Aqui eu ganho comida, eu ganho água, eu ganho amor, eu ganho atenção, eu ganho muitas coisas. Aqui é gostosinho, só porque eu apanho todo dia. Aí você vai pro deserto. O deserto também é gostoso. Tô sozinha, aqui não tem ninguém. Eu posso olhar para as estrelas, eu posso conversar com Deus, eu posso correr nessas dunas. Só que tem a escassez, tem a falta, tem o minguar, sabe? Agora, lá na Terra Prometida também tem um desconforto. Nem todo mundo pôde vir comigo. Alguns tiveram que ficar para trás. Outros morreram na escravidão, no deserto. E você tem que suportar o estar na Terra Prometida. Mas lá tem muita abundância, muita prosperidade. Entende? Lá tem muita prosperidade. Lá tem muito tudo. Lá você vive seu propósito, você trabalha por propósito. Lá você tem abundância, prosperidade, fertilidade, você transborda na vida dos outros, a sua vida já está boa, todo mundo é assim. E aí você pode escolher o que você quer fazer da vida. Todo mundo pode escolher, assim como você vê na Bíblia. E talvez, nesse momento, ou para todas aqui, talvez você esteja na sua escravidão ainda. E sim, para quem está na escravidão, diga sim, você faz parte. E talvez agora você possa escolher passar pelo deserto. Sim, você faz parte. E talvez a maioria aqui esteja passando pelo deserto. E você vai se lembrar que no deserto existe coisas boas e coisas ruins, assim como na escravidão. E a escravidão, sim, olha para ela, você tem um bom lugar. E foi por causa dela que você resolveu ir para o deserto. A escravidão te prestou um favor. E sim, o deserto também tem um bom lugar. Porque só com o deserto, você pode chegar na sua terra prometida. Então, sim, deserto, você tem um bom lugar. Talvez a sua escravidão te ensinou o que que era tristeza. Talvez o seu deserto te ensinou o que que era a solitude, a reflexão, a conexão. Porque no deserto, na escravidão, talvez a gente nem enxerga tanto Deus. Ó, até a tela apagou. Ó, talvez a gente nem tenha tanta clareza porque a gente não percebe os milagres, sabe? Mas no deserto, a gente já percebe os milagres. Porque a gente está mais conectado, a gente está mais atento, estamos sozinhos. E aí, quando você chegar na sua terra prometida, ou começar a caminhar por ela, sim, terra prometida, eu mereço, porque eu passei pela escravidão e dei um bom lugar para ela. Passei pelo deserto e dei um bom lugar para ele.
porque eles têm as coisas ruins e as coisas boas. E eu carrego os dois dentro de mim. Para eu chegar aqui, eu precisei de vocês. Só existe terra prometida por causa de vocês. E quando eu chegar aqui, sim, eu vou tomar posse. Porque eu trilhei esse caminho. Eu mereço estar aqui. Mesmo que outros não. Mas aqui eu posso fazer algo de grandioso. E quem sabe até mesmo ser um Moisés, um Josué para outras pessoas. E que agora você já sabe o caminho. Então, diga um sim no seu coração para sua terra prometida. Você é um bom lugar. E eu posso receber aquilo que eu mereço. E se conecte com a sua terra prometida. E apenas sinta como é estar na terra prometida. Talvez você possa dizer com o seu coração, ou se você não está, ou se você ainda não chegou, como está quase chegando, ou até se você já chegou. Sim, aqui é o meu lugar. E fique com essa imagem no seu coração, da sua terra prometida. Aqui Deus te prometeu.